Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Age pela ética ou alguma ética? Então, vamos lá. Acho que esse é um debate importantíssimo em qualquer momento, mas nesse mais ainda. Assim, eu me tornei deputado eleição 2006, né? Eu assumi em 2007 como deputado estadual e fui deputado até ano passado. Então tem um tempinho aí razoável, 4 mandatos. Né? Qual ano que tu tentou ser prefeito do Rio? 2 vezes, 2012 a primeira. 2012, 12. Que foi uma eleição bem forte. Eu lembro. A gente chegou a 30%, 28% Eu lembro. dos votos no Rio de Janeiro, na primeira eleição, uma eleição boa, que disputei com o Eduardo Paes, né? E a gente chegou a 28% dos votos na cidade, boa. E em 2016 a gente foi para o segundo turno, né? Com o Crivella. Mas enfim. Tava mais fácil esse? Oi? Tava mais fácil. Cara, ali começou essa onda de fake news sem o nome das fake news, né? É curioso, 16, né? né? 2016. A gente nem verdade. chama, nem o termo fake news nem existia e a gente já viveu. Depois eu conto aqui alguns episódios que eu vivi que eu não entendia nada, assim. Era minha voz sendo imitada em grupos de WhatsApp, dizendo que eu ia fazer coisa que eu nunca tinha falado porque a voz não era minha. Isso em 2016 a gente viveu na campanha e assim, a gente não sabia nem como lidar com aquilo porque não tinha nem o que denunciar, porque não tinha nem nome. E aquilo já estava organizado em 16. Em 16. Mas, bem, enfim, só para voltar ao tema da ética, assim. Eu acho que o debate da ética ele tem que ser um debate sobre a sociedade, não sobre uma categoria só. É fundamental você ter a ética na medicina, é fundamental você ter a ética no magistério, é fundamental você ter a ética no judiciário, é fundamental você ter a ética na segurança pública, na polícia. A ética, o debate da ética é um debate de posicionamento seu diante da sociedade, diante do mundo, né, diante de você. Esse é o debate da ética, né? Ele tem um marco da legalidade, claro, que pode, que não, o que é ilegal, evidentemente não se discute, mas isso é ético, porque, né, rompeu uma fronteira do combinado na sociedade, que é o que define a lei, né? Mas tem um debate que é superior, que é como você se relaciona com a sociedade, que é um debate que não é moral. O debate ético não é um debate moral, né? O debate ético é a tua posição diante do mundo, diante do seu projeto de sociedade, diante de como você se projeta na sociedade e vê a sociedade que você quer. Isso vale muito para a política, mas vale para o conjunto da sociedade. A gente tem que parar de achar que política é um outro ser, porque o político, ele, enfim... Primeiro, eu sou professor, né? Fiquei 20 anos em sala de aula e me tornei deputado. Eu sou um político? Sou um político. E sou um professor. Você tem político que é médico, tem político que é dentista, tem político que é jornalista, tem político que é comunicador, enfim. Você tem ali um universo da sociedade na representação política. Na verdade, a política é um pouco de um monte de lugar, de um monte de território, de um monte de classe, é algo de um monte de lugar. Todo político que entra onde for, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual ou na Assembleia Federal, ele entra pelos votos, ele entra pela mão do povo. Ele é, de alguma maneira, o que a sociedade pensa. Não existe um lugar onde a sociedade é maneira e o político é ruim. A gente tem que fazer essa reflexão. A política reflete o que a sociedade é, o que a sociedade pensa, o que a sociedade vota, em alguma medida. Em alguma medida, Em alguma de fato. medida. Porque vamos combinar que existe, por exemplo... Dá pra dizer que existem campanhas que são financiadas ou acontecem de um jeito meio arrombado. Claro, Né? Tipo, claro. Dá pra gente falar das Claro. milícias, por exemplo. Lógico, não, Tu manja imagina. pra caralho de milícia. Lógico, vamos falar sobre isso. Eu estava assistindo você conversando com o Pimentel lá embaixo. Mas eu acho que a gente assim, tem que aprimorar o sistema eleitoral. Ponto. A gente tem que aprimorar o sistema eleitoral. Fiscalização, controle. Já melhoramos uma série de coisas. Outras tem que melhorar. Né? Quem financia as eleições, quem financia como é que fiscaliza. A gente tem que aprimorar o sistema eleitoral. Mas vamos lá. De alguma maneira, existem valores na sociedade que compõem um pouco os valores que estão na sociedade. Não dá para fugir muito disso. Você tem, claro, tem corrupção, tem controle de guetos, controle de território, controle de meios de comunicação, tem uma série de fatores que interferem nisso. Uhum. Mas existe um olhar da sociedade sobre política, existe um olhar da sociedade que reflete uma opinião política da sociedade. O debate da ética tem que ser um debate pedagógico, como eu falo sempre, o pessoal até brinca comigo no Rio, tanto que eu insisto nessa coisa do pedagógico. A gente precisa fazer um debate de qual é a sociedade que a gente quer viver, quais são esses limites da sociedade que a gente quer viver. Né? Eu não posso querer me dar bem no processo eleitoral.
Tô falando da cabeça do eleitor. A eleição é a hora de eu me dar bem, é a hora de eu ter um troco, a hora de eu ter isso, eu ter aquilo. A consequência... E aí entra uma coisa importante. A política é fundamental. A gente não pode matar a política. Seja lá qual for. A gente não pode matar a política. A política é o lugar onde a gente decide as coisas. A política é o lugar do encontro, cara. A política é o lugar onde a gente decide, enquanto sociedade, para onde a gente vai. Então, por pior que seja a nossa representatividade momentânea, né? Eu fiz oposição muito forte ao Bolsonaro. Né? Eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. Beleza, eu sei que tem gente que não concorda com isso e eu respeito a opinião dessas pessoas. Eu respeito o eleitor do Bolsonaro que entendeu de outra maneira. Eu não respeito o fascismo, não respeito a violência. Aí é outra história. Né? Aí é outra história. Agora, o cara que votou porque ele tem uma opinião, isso eu respeito pra caceta. Agora, eu não posso, ao discordar do Bolsonaro, ao pensar tudo que eu penso do Bolsonaro, matar a política. Eu posso fazer oposição ao Bolsonaro na política. A política é um lugar que a gente tem que salvar, pro bem de todo mundo. Então eu tenho que lutar muito para a política ser cada vez melhor. Para a representação ser cada vez melhor. Para a qualidade dos parlamentares ser cada vez melhor. Né? Para o controle sobre os mecanismos da eleição serem cada vez melhor. Cara, eu venho de um Rio de Janeiro que os territórios estão dominados pelo crime. Eu venho de um Rio de Janeiro onde tráfico e milícia dominam a vida de mais da metade da população do estado do Rio de Janeiro. Eu venho de um lugar onde a eleição está controlada pelo crime em boa parte. E eu denuncio isso a minha vida inteira, já fiz isso aqui, você sabe disso. Agora, eu não posso abrir mão da política, porque é na política que eu vou resolver isso. Como é que eu vou resolver o Rio de Janeiro? Eu acho, por exemplo, que a eleição que nós vamos ter ano que vem, 2024 e a de 26, elas são fundamentais para a história do Rio de Janeiro. Alô, Eduardo Paz, presta atenção. Né? A eleição de 24 e de 26, elas serão eleições que, na minha opinião, a gente tem que pensar em conjunto. O que vai acontecer em 24? O que vai acontecer em 26? Né? 24 é eleição de prefeito e vereador, de todos os municípios. São 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Né? E 26 você tem eleição de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador e de presidente da República. Né? Eu não quero que o Rio de Janeiro continue sendo um foco do bolsonarismo ou do extremismo da direita, porque eu acho que é incompatível com o Rio de Janeiro. Então eu quero derrotar o bolsonarismo em 26. Para isso é minha opinião, meu projeto, eu tenho direito, né? Claro. Outros terão outros. Uhum. Eu quero pensar a eleição de 24 e a eleição de 26 casadas. Vamos lá. Quem são os prefeitos que a gente pode eleger que estão num campo da democracia? Prefeitos e vices. Quem são os prefeitos e os vice-prefeitos que a gente pode eleger no estado do Rio de Janeiro que estão no campo da democracia? Não estou nem falando da direita ou da esquerda. Estão no campo da democracia. Estão no campo de um debate civilizatório, ético, etc. e tal. Né? Que eu vou ter divergências, que eu vou ter diferenças, mas que estão no campo de salvar a boa política, mesmo eu tendo diferenças com eles, e daqui a pouco essas diferenças poderão ser maior ou menor. Mas quem são os prefeitos? Vamos fazer uma conversa? Vamos tentar fazer um cinturão civilizatório no Rio de Janeiro para dizer o seguinte, eu vou eleger esses prefeitos aqui que vão compor, né, um campo político capaz de, em 26, eleger um governador que, com a ajuda do governo federal, será capaz de enfrentar os problemas reais que o Rio de Janeiro tem. Porque prefeito não vai resolver o problema real que o Rio de Janeiro tem. O prefeito é muito importante, resolve uma série de coisas importantes, mas o problema real que o Rio tem hoje, que a vida das pessoas são dominadas pelo crime, né? Um prefeito não resolve, seja ele quem for. Não resolve, porque não tem como, né? Não é da alçada do prefeito, mas o prefeito vai ser importante. Isso aí tu tá falando de articulação política. Eu tô falando de um projeto para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não precisa de herói, porque ninguém precisa de herói. Tá. O Rio de Janeiro não precisa de salvador da pátria. O Rio de Janeiro precisa de diálogo, de construção, capaz de chamar um conjunto de prefeitos que seja possível vencer uma eleição de 24 em boa parte dos municípios. E para 26 tem um projeto dizendo o seguinte, cara, nós vamos ganhar um governo do Rio de Janeiro. Por que tem que ganhar um governo do Rio de Janeiro? Para enfrentar o problema real que tem no Rio, que é a vida das pessoas dominadas por um crime e que a política do Rio se acostumou a fazer parte desse crime. A política do Rio faz parte desse crime há muito tempo. A política se beneficia desse crime. As facções do crime nasceram todas no cárcere, no Brasil inteiro. Toda a facção do tráfico nasceu no cárcere. Por falta de política penitenciária, por uma série de coisas. Todas as facções, 100%, nasceram no... Milícia não nasce no cárcere. Milícia nasce no palácio. Milícia nasce na relação da política com o território e com a corrupção e com o controle do território para a eleição.